Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que esse é um vídeo de opinião, tá? Vamos deixar bem claro. O vídeo de opinião é um vídeo que eu vou expor minha opinião, obviamente, sobre um filme, ou um livro, ou qualquer outra coisa. Neste caso, é sobre o filme Last Days, do diretor Gus Van Sant. Eu quero deixar claro que é a minha opinião, porque você pode discordar, você pode ter achado um filme um lixo, uma bosta, mas é a minha opinião, então eu acho que assim, a gente tem o direito de expor e tal. Você pode não concordar ou concordar, mas fica aí o aviso que é um vídeo de opinião, tá? Que não é necessariamente uma verdade absoluta, beleza? Então vamos lá. Fala galera, beleza? Bom, hoje você está estreando aqui, eu estou em frente à TV. Hoje eu farei o vlog do filme Last Days, do diretor Gus Van Sant, ou aportuguesando Gus Van Sant, né? O filme Last Days geralmente é mal interpretado e pouco levado a sério pelos espectadores. Vi comentários na internet e uma pergunta feita em uma das páginas parceiras do canal, o que as pessoas achavam sobre o filme. E eu vi comentários assim, até bem maldosos, né, com relação ao filme, e sem alguns argumentos. O Gus, né, Gus Van Sant, é um cineasta e roteirista norte-americano. Eu sou um pouco suspeito para falar do diretor. Aliás, é um diretor que eu gosto muito, que acompanho desde 1998 com a refilmagem de Psicose, que, convenhamos, foi uma péssima refilmagem. Mas eu acompanho o diretor há um bom tempo e, coincidentemente, né, uniu o gosto por Nirvana e pelo próprio diretor. Esses dois gostos em comum veio a calhar no filme Last Days, que explicitamente, né, que algumas pessoas até falaram, não tem nada a ver com o cara chama Blake no filme. No próprio, se você assistir até o final, aparece lá no final, os créditos, falando que o filme foi baseado, o longa foi baseado nos últimos dias de Kurt Cobain. A gente não pode assistir o filme como se fosse um documentário e pensar que tudo retratado ali quer ser fiel à realidade, inclusive o nome do protagonista, Blake, que é interpretado, na minha opinião, brilhantemente por Michael Pitt. Eu creio que o nome Blake foi colocado para evitar algum tipo de processo por parte da Courtney Love. O nome Nirvana não é citado, mas o filme é cheio de referências e com toda certeza eu posso afirmar que no longa o diretor tenta exprimir a opinião dele. Olha, prestem atenção, não é uma verdade absoluta. No filme, o diretor expõe a opinião dele acerca da morte de Cobain. Só que de uma maneira quase que subliminar, porque a gente consegue identificar isso visualmente. Não é algo abaixo da linha do inconsciente ou algo que só a nossa mente possa captar. Mas ele realmente passa esses elementos e eu quero falar um pouco do filme e mostrar para vocês a minha opinião dentro de algo que eu posso chamar de uma obra de arte, uma pintura, em cima da opinião de um cara sobre a morte de Cobain. Então, na verdade, o filme nada mais é do que a interpretação pessoal do diretor, né, do Gus Van Sant, acerca da morte do Cobain. E no filme, eu já vou até falar de imediato, a opinião do diretor é que Kurt Cobain foi assassinado. Só que ele passa isso de uma maneira bem sensível, de uma maneira bem sagaz, digamos assim, que não é percebido aos olhos do espectador. Se você não gostou do filme por achar ele parado, né, você achar ele muito sem ação, sem diálogo, sem pé nem cabeça, eu vou falar pra vocês que isso é uma característica do diretor. Então a gente não pode assistir um filme simplesmente porque, porra, o Kurt Cobain é meu ídolo, então eu vou assistir e, porra, não tem nada a ver, não é assim. O diretor, ele tem uma linha fílmica que ele apresenta em outros longas que ele produziu, como por exemplo, Elefante, né? Elephant, de 2003, Jerry, né? De 2002, se eu não me engano, Paranoid Park, de 2007 e In Last Days, de 2005. Todos esses longas contam com takes longos. Tem uma cena em Jerry, ou Gary, chame como achar melhor, que os caras ficam caminhando durante 15 minutos, se eu não me engano, ou 10 minutos, na cena do filme. É o estilo de filmagem que o diretor adota. E o Gus, ele é um diretor, na minha opinião, né, que é muito sensível. E ele tenta passar algumas coisas sem ser direto, sem precisar de alguém falar
que aquilo aconteceu. Ele tenta fazer os takes e passar a ideia que ele tem sobre algum assunto de maneira lúdica, de uma maneira que as pessoas possam interpretar. Tanto é que o filme pode ser visto por uma pessoa e achar que simplesmente retrata um suicida drogado que estava louco. Mas se você analisar os pontos e analisar algumas cenas, você começa a descobrir tesouros entre o roteiro e a narrativa que são bem interessantes. Algumas pessoas falaram que o filme é sem pé e nem cabeça. Isso é uma outra característica do diretor. Em Elefante isso ficou bem claro. O diretor mostra algumas cenas de pontos diferentes, a mesma cena de pontos diferentes. Então o filme parece que vai e volta. Isso é uma característica da montagem do diretor. O diretor, em certos filmes, eu não sei se no Last Days foi assim, mas no caso de Elefante, que narra a história dos meninos que entraram na escola em Columbine e mataram lá vários colegas, ele mesmo montou o filme. Ele pegou o rolo de filme e ele mesmo foi colocando e montando as partes do filme, de maneira quase que artesanal. O filme dele que você deve conhecer é Gênio Indomável, que inclusive foi indicado ao Oscar como melhor diretor do filme Gênio Indomável, gravado em 1997. E o diretor também tem uma característica muito comum que ele apresenta nos filmes, que são cenas gays. Algumas pessoas falam, pô, os caras, no Last Days, os caras se pegam no filme, o que é aquilo? Nada a ver. Então, isso é uma característica do diretor. Ele é homossexual assumido, inclusive ele dirigiu o filme Milk, de 2008, que foi indicado a 8 Oscars, e o filme retrata, baseado na vida do político e ativista gay, Harvey Milk. Foi o primeiro homossexual declarado a ser eleito para um cargo público na Califórnia. Então, antes da gente assistir o filme, a gente precisa analisar todos os elementos. Na verdade, a inserção daquela cena, uma cena gay que eu digo, pelo amor de Deus, não entenda errado, uma cena homossexual, né? É a maneira de dizer. Ela é colocada ali, até que tem a ver um pouco com a história do Kurt, por ele não ter preconceito nenhum. Eu acho que isso não tem problema nenhum entrar no filme, mas é uma coisa que ele coloca em todos os filmes dele, o diretor coloca em todos os filmes, inclusive em Elefante, onde os dois estudantes entram e matam na escola. Antes deles praticarem tal ato, né, de entrar lá e matar todo mundo, eles tomam um banho juntos, né? E no filme Gary, né, o Jerry, ele retrata 2 caras que estão no meio do deserto em busca de algo que eles não sabem o que é. Então ele faz sempre essa analogia e foi chamado para dirigir o filme Milk. Então ele tem essa coisa de querer demonstrar esse lado, o lado homossexual dele em obras que ele produz. Assim como o filme que é rodado em flashbacks, né, ele vai e volta, eu também vou abusar disso um pouco e vou mostrar para vocês uma coisa bem legal, que para vocês que acham que não tem nada a ver com a história do Kurt, para você ver quem que ajudou o Gus a produzir o filme. Eu vou colocar aqui nos caracteres finais. Bom, eu diminuí a luz um pouco, né, para mostrar para vocês. Essa parte aqui aparece no final, né, assim que sobem os créditos finais, mas eu quero mostrar aqui para vocês verem. Aqui ele fala, embora parcialmente inspirado nos últimos dias de vida de Kurt Cobain, este filme é um trabalho de ficção, sendo os personagens e eventos nele representados também fictícios. Ou seja, ele cita aqui o nome de Kurt Cobain, né, e fala que foi inspirado, parcialmente inspirados nos eventos, né, na vida, aliás, nos dias finais. Aí aqui, eu quero que vocês reparem, tem uma cena que tem uma voz de TV ali, né, uma voz de fundo, enquanto tá na TV, alguém falando no telefone. Aqui, o Michael Azerrad, que é um escritor, né? Ele escreve sobre o Nirvana. E ele é o autor de Come As You Are, a história do Nirvana. Então o Gus não fez o filme a esmo, assim, ele não fez sem pesquisar, sem ter uma referência. Isso aqui é muito importante. Você saber que o Michael Azerrad ajudou o cara a fazer o filme, né? Não foi do nada, né? Não foi sem fontes. Eu queria explicar também porque eu vou gravar nesse formato. Se eu pegar a cena do filme e colocar, eu posso perder o direito e o vídeo sai fora do ar. Então eu coloquei aqui na TV, eu vou mostrando para vocês, para ficar uma dinâmica melhor e para que não tenha problemas com direito autoral, né? Então vamos lá, vamos começar o filme. Bom, como eu já disse, o filme é inspirado nos últimos dias de Kurt Cobain. Inspirado nos últimos dias de Cobain. Especificamente nos dias que ele estava desaparecido, enquanto os detetives e a polícia estavam atrás dele, né? O filme tenta retratar o que supostamente aconteceu nesses dias. O filme nos apresenta Blake, um brilhante, porém problemático
músico. O sucesso conduziu para um lugar solitário, onde alguns velhos amigos só aparecem para pedir dinheiro e usufruir dos bens que ele tem. E o filme segue ele, né, dentro desse refúgio, onde ele foge da própria vida, né. Eu anotei aqui algumas cenas para falar para vocês aí com mais clareza, destacar algumas cenas aqui para falar sobre o filme. Bom, eu acho que fisicamente o Kurt foi retratado de maneira maravilhosa. O ator, o Michael Pitt, ele emagreceu pra caramba. A postura que ele faz, né, porque o Kurt tinha problema na coluna, ficou muito legal, tá muito perfeito. As roupas que ele usa durante o filme são totalmente referências às roupas que ele usou de verdade. Inclusive o vestido que ele coloca, preto, ele já usou em shows, né? Enfim, vou passar as cenas aqui para mostrar para vocês a minha opinião sobre o filme. Na verdade é que o autor quis passar que Kurt foi assassinado e não cometeu suicídio. Na verdade eu acho que a obra toda foi feita em cima da opinião dele. E ele quis dar uma enganadinha aí nos veículos de comunicação e conseguiu. Aqui, ó, ele tá muito igual ao Kurt, cara. Olha a magreza. A imagem vai ficar escura assim mesmo, tá, pessoal? Porque o foco é aqui, tá? Então eu tô escuro, mas é proposital. Vamos passar aqui as cenas. Eu separei algumas cenas aqui para mostrar para vocês. Quando o Kurt, ele, antes de ser encontrado morto, ele estava internado em uma clínica de reabilitação. E ele fugiu da clínica, né? Então o filme já começa mostrando elementos que retratam o que aconteceu na época. Eu vou dar play aqui para vocês verem. Reparem que ele está com uma pulseira no braço esquerdo. Ele está com uma pulseira que é uma pulseira que aparece em outros momentos, que é a pulseira que o paciente, quando está no hospital internado, usa. Então o filme todo ele tá com essa pulseira na mão. Eu vou dar um zoom aqui para ver se dá para ver. Aqui, tem uma pulseira na mão dele. Tá vendo? A pulseira aqui é a pulseira do hospital que ele estava. Então, presume-se que ele acabou de fugir do hospital, né? E uma outra coisa que eu queria falar dessa cena que é muito interessante, ele tá cantarolando, dá uns gritos no meio da noite aqui na floresta. Isso me lembra uma frase que eu não lembro se foi o Chris ou o Dave, uma frase que eles disseram que o Kurt Cobain seria mais feliz tocando música no meio do mato. E isso representa bastante essa frase que eles disseram. Essa cena aqui é muito interessante. O Blake, né, ele tá andando aqui no meio do mato e ao fundo vai passar um trem. E ele tá, né, com dificuldade de andar e o trem passa a toda velocidade. E aí ele para olhar o trem. Isso, pra mim, pensem que é viagem ou não, é totalmente uma analogia a quanto o mundo estava passando muito rápido, como as coisas estavam acontecendo, e ele não estava conseguindo acompanhar essas coisas. Bom, interpretação minha, né? Vamos lá. E aqui ele vai caminhando, né? Ele vai caminhando, andando, até chegar a um certo ponto que ele se depara com uma encruzilhada. E ele para, meio que para onde ele vai, né? Isso representa... Aí ele pega e segue, escolhe o caminho que ele quer. Representando que ele estava numa dúvida do que fazer, de repente uma analogia aí a dúvida sobre continuar uma banda ou não, ou supostamente de se matar ou não, sempre mostrando a dúvida. Em vários momentos do filme, com cenas do Blake, né, representando aí o Kurt Cobain, o diretor coloca o som de sinos de igreja. E isso sempre, na cena final, deixa muito claro que esses sinos remetem à morte. Então sempre quando ele está próximo aqui, como por exemplo, ele está perto da estufa onde ele foi encontrado, ele vai caminhando até a estufa e esses sinos vão numa crescente. As cenas que estão no meio do filme, elas não têm um peso relativamente... um peso que tem algum significado. Na verdade, não precisa. São só modos de ligação para a conclusão que o diretor quer dar. Nessa cena, novamente, vemos aqui o pulso dele com a pulseira do hospital,
vai chegar mais próximo também. A pulseira em destaque, tá vendo? Primeiro plano, uma pulseira de hospital, né? Retratando que ele estava internado, né? Que foi nesses dias que anteciparam a morte dele. E aí novamente nessa cena os sinos começam e eles vão tocando, até ele cair. E um detalhe que eu aponto para vocês aqui, tem um quadro aqui pegando fogo, uma floresta destruída. E os sinos, aquela coisa, e aí ele cai. O que para mim representa que ele estava sempre nessa linha tênue entre a vida e a morte. Porque aí ele levanta, os sinos vão se acalmando. Então sempre tem essa jogada. Os sinos crescentes, depois os sinos se acalmam, eles caem, ele levanta. Aqui a pulseira novamente, né? Aqui vemos claramente que é uma pulseira de hospital. E essa cena aqui demonstrando que ele não estava aguentando mais cumprir com as turnês e não respondia direito, estava quase que incomunicável com os produtores, assessores e etc. E o tempo todo ele toma de posse da arma. Inicialmente eu falei, porra, então realmente o diretor acha que ele se matou e o tempo todo ele fica com essa arma. Depois vocês vão entender por quê. Tem passagens aí da história de toda a conspiração de que Kurt comprou a arma falando que temia pela sua vida, né? Isso tem dentro das conspirações. E no filme é retratado muito forte isso. Vai ter uma cena que eu vou mostrar pra vocês que ele fica olhando pra trás, ele fica com a arma o tempo todo, mas não aparenta no filme que ele queria se matar, mas sim que ele estava se protegendo de alguma coisa. Nessa cena ele começa a andar pela casa com a arma e apontando e como se estivesse procurando algo ou alguém ameaçador, né? Ele vai, aponta para os amigos que estão na casa, que inclusive é meio que uma incógnita. Eu não consegui chegar à conclusão de que esses caras que estão na casa representam o Dave Grohl e o Chris. Ou se representam alguns amigos parasitas que ficavam ali apenas para sugar o dinheiro e usar da casa do Kurt. Na vida real, os outros músicos, né, o Chris e o Dave, não estavam com ele no momento, mas o diretor do filme retratou que tinha essas pessoas na casa, alguns amigos, de repente talvez até usuários, estavam ali do lado dele, mas não deixa muito claro que seria Dave Grohl e Chris Novoselic. Aqui novamente ele desce com a arma, como se procurasse algo. Aí nessa cena eu quero que vocês reparem, quando ele vai atender o vendedor das páginas amarelas, ele sai da casa, aponta a cabeça para fora e procura por algo, procura ver se o ambiente está seguro ou não. Vou voltar aqui, acho que foi muito rápido. Ó, o cara tá aqui, ele pega e dá uma olhada pra frente. Nessa cena, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu acho bem bacana. Aqui, quando o vendedor vai oferecer as páginas amarelas pro Blake, o Nirvana não é citado em nenhum momento do filme. Porém, aqui no canto, tem a estátua de um Buda, né? O budismo. E o Nirvana se eu não me engano, o êxtase da meditação. O Nirvana é o ponto mais alto espiritual que você pode alcançar dentro do budismo. Então isso é uma referência direta ao Nirvana. Tem uma cena aqui muito interessante que eu não sei se supostamente seria o Dave ou o Chris, mas isso dentro do contexto não importa. Para mim essa cena é muito importante porque aqui ele começa a mostrar o primeiro ponto de que ele é a favor, aliás, de que ele acredita que algo estava sendo tramado, de que algo estava acontecendo. Nessa ligação, supostamente seria Courtney Love falando com um dos integrantes ou alguém que estaria próximo do Cobain, no caso interpretado por Blake, naquele momento. Hello. No, it's not Luke, it's Scott. Like, he's the asshole, not me. E ela fala que precisa falar com o Blake, pede para chamar o Blake. No, Blake is not here. E ela questiona que ele saiu da clínica e ele precisa estar aí, ele desmente, fala que não está aqui. Só que o mais interessante é que no final dessa conversa, ele quase que sussurra para ela que está tudo sob controle. Deixando aí a dúvida, né? Porra, como assim? Se ele está falando que não tá tudo sob controle, o que está sob controle? Não tô entendendo. Yeah. Ele fala,
você precisa se acalmar, tá tudo sob controle aqui. E ele fala isso bem sussurrado. Chega até quase não sair no áudio do DVD. Essa cena aqui é muito interessante também, que mostra a transição que tava o cenário musical na época. A black music entrando aí em destaque e ao mesmo tempo mostrando uma queda, né? A decaída do músico, ao mesmo tempo que a outra música se destacava, ele ia se desmontando, ia se perdendo, ia morrendo. E os sinos novamente tocando. Não sei se está dando para ouvir no microfone, mas vocês precisam assistir o filme para acompanhar. Nesse momento, dois carinhas da igreja estão tentando vender aí sua religiosidade pro carinha, pro mesmo carinha que atendeu o telefone, falando supostamente com a Courtney. O Blake, ao ver, sai correndo, fugindo de algo, não fica bem claro, mas fugindo. Não sei se era pelos caras da religião ou se poderia ser pelo cara que estava atendendo, que é o cara que estava na casa dele. Essa cena aqui é uma cena muito importante. Ela retrata um diálogo entre o investigador criminal, que foi contratado pela Courtney, no caso, a esposa do Blake, né, no caso, de investigar onde estaria o músico. E dentro do carro, ele está dentro do carro com um amigo do Kurt, do Blake, no caso. E ele começa a contar uma história de um mágico que sempre pegava uma arma e atirava, segurava a bala pela boca. E um certo dia, a mulher que se sentia incomodada com a fama dele trocou a munição por uma bala de verdade e ele não conseguiu segurar pela boca, levando um tiro na cabeça. E que até hoje tinham especulações sobre o que teria acontecido, fazendo uma analogia descarada às teorias da conspiração que existem acerca da morte do Kurt. The thing that's amazing is that he's performing one day at the Wood Green Empire Theatre, in London, in 1918, and he's doing this stunt, and they shoot him, and he drops to the ground, and he's dead. He actually dies trying to catch the bullet. To this day, there's still all sorts of speculation about what really happened. Was it an attempt to commit suicide? He had some rocky relationship with his wife who died, who performed under the name of Suicide. E aí o nome da esposa do mágico, no caso ali, que tentava agarrar bala, é Suicide, né? Suicide. E é bem parecido com o nome, o prefixo do nome do mágico. Assim como Kurt Cobain e Courtney Love. É muito claro isso aqui nessa comparação. E aí na definição da morte, né, o resultado da necrópsia é que ele teria tido uma morte por desventura, ou seja, falta de sorte. E aqui novamente as duas pessoas que estão com ele dentro da casa têm um diálogo que parece querer demonstrar algo. Um deles fala que ela, né, a esposa do Blake, estaria vindo e que eles teriam que ir embora. Como se ela fosse um empecilho ali ou que estivesse rolando alguma coisa. E aí ele fala do guarda, né? Fala que ele não é um tira de verdade, que ele não é um guarda, mas que ele é um detetive particular. E aí ele ressalta que ele não é de verdade, mas que ela provavelmente voltaria ali. Aí o cara fala, mas ela própria? Ele sim, confirma. Bom, nessa cena quase no final do filme, antes dele entrar na estufa, ele vai caminhando em direção à mesma, né, a estufa, e começa a olhar para trás, como se estivesse desconfiado de que alguém estivesse seguindo ele. Nesse momento, antes de entrar na estufa, ele ouve um barulho e vira para trás para ver o que era. Um assovio, alguma coisa assim. E aí, seguindo a cena, ele olha, né, desconfiado. Aqui, no vidro da estufa, vocês vão poder ver passando o pontinho vermelho. Aí você pode me falar, nossa, você está viajando, cara. Pode ter sido alguém da produção. Calma, que aí eu vou mostrar para vocês a conclusão desse pontinho vermelho passando. Eu vou pausar para vocês verem. Ele vai
caminhando. Aí nesse momento, dá pra ver aqui alguém de vermelho passando. Você fala, não, alguém vazou ali da produção, né? Não tem problema nenhum. Você percebe que o tempo todo ele vai entrando e olhando e procurando e achando que alguém, né? Parece que alguém tá seguindo ele, alguma coisa assim. E aí, esse é um dos momentos mais importantes antes do grande finale, que é quando ele senta, tira o óculos do rosto, desconfiado ainda, e em um certo momento ele tá descontraído, tá normal, tá olhando para todos os lados, para baixo, para cima. Ele pega e para e foca em um lugar e fica só olhando para aquele lugar com uma cara de espanto, e ao fundo você ouve um barulho de porta abrindo, como se ele tivesse visto alguém conhecido, porque se fosse desconhecido ele ia, né? Ele viu alguém, ficou olhando para essa pessoa e faz um barulho de porta como se essa pessoa entrasse dentro da estufa. Vou aumentar o som aqui da TV para vocês ouvirem. Olhou? Tá focado. Som de igreja. Morte se aproximando. E a crescente som de sinos. E ele, né, parado. Aí você pode me falar, mas isso aí não prova nada. Isso aí não prova nada, Gabriel. Você tá viajando, você tá abraçando a teoria da conspiração. Aí eu vou fazer uma observação para vocês. Reparem na cor da roupa do Blake. Certo? Ok? O que é? Um jeans? Aqui tem um pelo claro, bege, branco, né? Vamos prosseguir. Depois dessa cena, rola... Ele fica parado, né? O pessoal sai da sala e eles ficam sem entender porque eles estão indo. E o cara fala que eles precisam ir. E eles perguntam, mas por que a gente tem que ir? E ele fala que é necessário, é o mesmo cara que atendeu a Courtney, é o mesmo cara que o Kurt, que o Blake fugiu naquele momento. O cara fala, por que a gente tá indo embora sem nenhuma razão em particular, né? Ele fala, não, a gente precisa ir. Como se supostamente ele soubesse de algo. E aí a cena que dá o checkmate. Agora vamos, né, recalcular. Dá o checkmate na opinião do diretor acerca da morte. Isso aqui não é um documentário, não é um retrato fiel do que aconteceu, mas sim exprime a opinião do diretor acerca da morte do Cobain. Antes de entrar no carro, um dos amigos, né, que não sei se realmente era apenas um amigo ou se simboliza o Chris, ele olha pra estufa, né, pra casinha, como se visse algo ali, uma movimentação. E quando tem o corte da cena, o que nós vemos dentro da estufa, dentro da casinha, da despensa? Uma pessoa vestida de vermelho e em pé e caminhando. Eu vou aproximar para vocês verem aqui. Uma pessoa de vermelho, parecendo ser um vestido ou um sobretudo, caminhando dentro da estufa. E o Blake estava com um casaco jeans e aqui bege, né? Não era vermelho. Aí tem o corte de cena, né? Já pra cena final. Aí o que eu acho importante é... Isso não quer dizer que realmente o Kurt tenha sido assassinado. Tem que deixar bem claro, vocês têm que entender que isso aqui é a opinião do diretor, né? A opinião do Gus Van Sant, acerca do que aconteceu. Então, na verdade, isso não é prova definitiva de nada. Na verdade, a análise desses elementos prova qual era a opinião do diretor acerca disso.
Então, isso aqui não comprova nada da morte dele, mas comprova a opinião do diretor, que explicitamente, se você analisar essas imagens, mostra a opinião dele acerca disso. E aí vocês podem estranhar a última cena, algumas pessoas falaram dessa cena, que era a cena de que a alma do Kurt sairia do corpo dele e levantaria e subisse, né, e sobe, né, uma cena que a alma dele sobe para fora do corpo. Aí você fala, nossa, nada a ver aquela cena. E aí é mais um elemento que o diretor quis colocar no filme. Por quê? O Kurt, ele era de família cristã, ele era cristão, né, acreditava na história de Cristo. E a maioria dos cristãos, em suas religiões, eles acreditam que o suicídio é a pior atrocidade para a alma da pessoa. Os suicidas não vão para o céu, os suicidas vão para o inferno. Então, o que eu creio que o diretor quis mostrar com essa cena, que a alma dele sai do corpo e vai para cima, né, vai para o céu, que ele não cometeu suicídio, que ele foi assassinado. Como dentro da ideologia do cantor cristã, se ele tivesse cometido suicídio, a alma não subiria. Ela, no caso, desceria, né, simbologicamente, que seria o inferno. Então, mais um elemento que mostra que a opinião do diretor acerca da morte é que ele foi assassinado e não cometeu suicídio. Então é bem simbólica essa cena. E aí é que tem um questionamento de que o cara fala que ele falava que queria se matar mesmo, como se ele fosse um cúmplice ali para plantar informações que levariam a crer que o Kurt, no caso o Blake, teria cometido suicídio. E aí eles ficam questionando aí, planejando sair, porque eles poderiam ser culpados pelas drogas que foram encontradas na casa e etc. Frisando aqui que essas pessoas não simbolizam diretamente Chris e Dave. Podem ser simplesmente amigos, pessoas que estavam ali, mas o que o diretor quis passar é que um deles, uma dessas pessoas, sendo integrante da banda ou não, estava ciente do que estava acontecendo, como se a pessoa que cometeu o assassinato tivesse contado com a ajuda de alguém próximo ao Kurt. E uma coisa que eu queria frisar para vocês, aquele vestido vermelho que a pessoa usa não foi colocado à toa. A Courtney Love, em várias aparições em público, ela sempre aparece, ou na maioria das vezes aparece, vestida com longos vestidos vermelhos. Então eu acho que isso seria uma analogia. Claro que essa é a minha interpretação em cima do filme. Deixo claro e falo mais uma vez para vocês. A minha interpretação em cima de que poderia ser uma interpretação do que foi a morte. É bem confuso, mas não é uma realidade, não é uma verdade absoluta, né? É uma análise, aliás, a minha análise, em cima de um filme. Como o filme assim como um livro e como um disco, é algo totalmente interpretativo, você pode discordar de tudo que eu falei e pode concordar com as coisas. Mas abra um pouco a sua mente, se deixe levar por esses elementos, assista o filme novamente, se atente a esses detalhes e tente desenvolver uma opinião acerca do filme. O filme retratou, as pessoas falam que faltou muita coisa, ele retratou 3 dias só. Ele retratou como se fosse o cume, o fim, o final ali, o último respiro de vida do Blake, que na verdade simboliza Kurt Cobain. Bom, no mais é isso, espero não ter ofendido ninguém, e isso é o que eu já disse, não é um documentário, não é uma prova definitiva do que aconteceu, é simplesmente a opinião de um diretor sobre um fato, que no caso é a morte de Cobain, que envolve todo esse mistério de assassinato, suicídio e etc. Em nenhum momento ele deixa claro que foi a Courtney Love e que ele foi assassinado, mas na verdade tem todos esses elementos que eu acho que nos levam a uma conclusão, que seria essa que eu disse para vocês. Bom, no mais é isso, espero que tenham gostado, deem o joinha, favoritem se gostaram, se vocês foram contra algo que eu disse, coloque nos comentários aí pra gente conversar, a gente discutir, de repente sai um segundo vídeo sobre o filme. E eu acho que é isso, é um filme muito rico, eu tentei passar em pouco tempo, na verdade o vídeo ficou com bastante tempo, mas eu quis passar bem rápido porque tem outros elementos ali que eu acabei não colocando, mas eu acho que eu destaquei o mais importante, que leva a gente a chegar a essa conclusão. Beleza? É isso, paz, amor e empatia, e claro, tamo junto sempre. Se inscreve no canal, hein? Se não tá inscrito, se inscreve no canal, veja os outros vídeos, e é isso aí, galera. Falou!